Encontros Selvagens, fermentando a brasilidade através dos líquidos. Bem-vindos, apaixonados exploradores dos sabores brasileiros. Iniciamos agora um novo programa do nosso canal Surra de Lúpulo, o Encontros Selvagens. É uma série por temporadas que tem como objetivo trazer para vocês conteúdo sobre cervejas selvagens. Essa série é apresentada por mim, Leandro, consumidor apaixonado por cervejas e apresentador do podcast Surra de Lúpulo. Eu também tô aqui, Ludmila, mais conhecida como hipacondríaca, sommelier de cervejas e apresentadora do Surra de Lúpulo. Eu sou Bia Amorim, sou sommelier de cervejas e publisher na Farofa Magazine. Oi, meu nome é Diego Simão Rizatic, sou formado em economista, por vamos dizer assim, uma sorte do destino. Mas todo mundo me conhece como cofundador da cervejaria Coisa Linda e blender também. E olha só que chique, eu também escrevo lá na Farofa. Fui convidado pela Bia, não é só uma pessoa de sorte. Muito bom. Diego, conta pra gente o que ajudou a gente a realizar os encontros selvagens. Olha, foi a boa vontade de muita gente do mercado cervejeiro em se encontrar e falar sobre cervejas selvagens. Algo que começou como um desafio do pessoal que organiza a Feira Naturebas, que, para quem não conhece, é a maior feira de vinhos naturais e selvagens do Brasil, quando pediram para a gente organizar algum evento durante a Semana do Naturebas deste ano de 2022 para falar sobre cervejas selvagens. Então a gente assumiu ali uma tarefa, quase uma aventura, né, de montar uma conversa entre cervejeiros, entusiastas, sommeliers, pessoas do mercado, né, para a gente tentar fazer um primeiro encontro de pessoas que consomem ou produzem ou vendem esse tipo de cerveja para discutir exatamente o que é, né? Porque, no fim, as cervejas selvagens, elas são um mundo dentro do mundo das cervejas que ele é bem pequenininho e ele é pouco compreendido. A gente vai para um monte de encontros de cerveja, a gente só vê falar de lúpulo, de IPA, de Pastry Stout, de Bitter, de Pilsen, e a gente acabou descobrindo que havia um espacinho ali no meio desse mundo para se criar esse primeiro encontro. Então a gente chamou várias pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que estavam próximas do evento, para a gente sentar e conversar sobre cervejas selvagens. Então foi assim um momento muito divertido e eu acho que emocionante de congregar muita gente do mercado, né, desde pessoas como a Silene, até pessoas, produtores como o Alan, da fermentaria local, que é um recém-entrante nesse mundo, para a gente conversar sobre isso. Então, mais do que nada, é mais paixão do que necessariamente razão, né? Legal demais. Eu acho que isso também traz uma vertente gastronômica para a cerveja, e aí eu acho que era legal a Bia também dar uma complementada nisso, porque ela é a porta-bandeira. Falando em carnaval, ela é a porta-bandeira desse assunto. Então, assim, eu acho que era legal a gente falar um pouco, fazer um paralelo, de repente, da importância dessas cervejas tão complexas, ácidas, selvagens, com a gastronomia. O que vai casar com isso? O que vai ajudar, Bia? Eu acho que você podia dar uma empurrada nessa pra nós aí. A gente acabou entrando, né, Diego, ali em alguns lugares inesperados dentro das conversas. Muito também dentro de um debate que eu, Jairo e Fabrício das Alas a gente trouxe, que é o cerveja e gastronomia mesmo. E inesperadamente um sommelier se levanta da plateia e vai até ali na frente para falar um pouco sobre a experiência dele como sommelier em um restaurante e as cervejas ácidas. Então, acho que a gente consegue, nessas transversalidades de assuntos, desde o conceito do que é uma cerveja selvagem, ácida e afins, então talvez dar acidez ao copo, no sentido de, e essa cerveja na sommelieria, no serviço, na gastronomia, na combinação, nesse olhar gastronômico. Isso aí. E você acredita nisso também, né, Diego? Eu já ouvi você falar muito sobre isso, dessa necessidade da aproximação da cerveja com a alta gastronomia para colocá-la num patamar diferente. Enfim, equiparar, sei lá. Você acredita nisso também, né?
sim, e também tem um pouco, vamos dizer assim, de movimentos, entre aspas, estratégicos da própria cervejaria. A gente imagina que dentro dos espaços que a gente pode estar enquanto cerveja ácida complexa, né, ou cerveja selvagem, a gente tem que superar o espaço que tá lá para os beer geeks, que a gente entra e sempre se coloca nas cervejas que são mais, entre aspas, hypadas ou que tem um local mais especial no coração dos cervejeiros, como cervejas que vão ser consumidas principalmente por beer geeks. Mas a gente tem que sair desse mundo que é extremamente limitado e levar isso para o mundo inteiro, né? Então, uma das formas que a gente, né, através de olhar para o mercado e pensar onde é que a gente poderia entrar, me parece que é muito importante a gente conversar, principalmente com o fine dining, né, que é a, entre aspas, alta gastronomia ou de serviço de melhor, vamos dizer assim, de hospitalidade de extrema qualidade, é que eles são formadores de opinião para a gastronomia em geral. Então a gente tem aqui uma necessidade de entrar no fine dining para que lá, demonstrada a possibilidade que é possível harmonizar cervejas selvagens com pratos elaborados, que isso vá descer para toda a cadeia da gastronomia. Porque é muito fácil para a gente falar para nós mesmos, para o nosso público, que existe sim uma harmonização absurdamente perfeita entre cervejas selvagens e fine dining e qualquer tipo de comida. Mas para os chefes de cozinha, eles não sabem. Os sommeliers ou os head sommeliers desses grandes restaurantes, eles até sabem, mas só que eles não têm essa capacidade ainda de introduzir. Então, existe uma necessidade de construção de pontes, que está começando. Esse encontro foi uma das primeiras. A gente foi lá, como disse a Bia, estava o head sommelier, eu acho que era do Mani, e daí o head sommelier estava lá e falando de como foi botar alguma cerveja lá, mas e assim, totalmente desastrado, porque dava para ver que na fala dele, ele estava falando de uma época onde ele estava usando cervejas que eram standard e que vamos dizer assim, o shelf life, ou se a gente vai dizer que a validade da cerveja era muito baixa. Então, quando a gente está falando de cerveja selvagem, a gente está falando de um shelf life muito longo, né? Hoje, as cervejas da Coisa Linda saem com 10 anos de garrafa, né? A partir dessa safra. Então, são cervejas que são para guarda, que são para tu ter lá na sua adega do estoque do fine dining. E deixar envelhecer, inclusive. Então, a gente precisa se comunicar, né? Mas daí, a gente chega nesse lugar onde essa cerveja ela vai ocupar os mesmos espaços que ocupam as garrafas de vinho, que tem tempo, que numa refrigeração ali de temperatura ideal, de conservação, de apresentação, de conversa, de diálogo, de convencimento do paladar. Exato. Sim, de maior valor agregado, de outro hábito de consumo, não é mais hábito de consumo de volume, é o consumo pelo momento e pelo paladar, né, pelo saborear, e não do volume, do marcar o tempo. Isso, e só para finalizar a estrutura do pensamento, a gente começou a entrar no Naturebas, não como uma curiosidade, mas com um intuito muito prático de que a gente tinha que dialogar com o Fine Dining, que ia lá sempre nessa feira, e eles iam para consumir algo que é um produto que é extremamente parecido com o nosso, que é o vinho Natureba, que são vinhos de produção com fermentação selvagem, né, ou descontrolada, onde a gente se encaixa também. E daí eu sempre coloco essa pergunta para todo mundo: se o pessoal do vinho selvagem tá dentro do Dom, por que a gente não pode estar? Porra, excelente pergunta. A gente já tem cervejas excelentes para entrar lá, acabou de ter agora a entrada de uma cerveja das Alás lá, mas é uma cerveja. E vai ficar jogada no canto do menu. Então não existe lá um exercício, por exemplo, de fazer uma degustação com diferentes anos das Alás, ou da Coisa Linda, ou da fermentaria local. Então eu acho que a gente deve entrar nesses espaços e conversar, né? Sim. A última vez que eu estive em Paraty, eu dei a sorte de cair numa conversa com o Troagô. E daí o Troagô chegou: o que é cerveja selvagem? Um chefe renomado nacionalmente e não sabe o que é cerveja selvagem. Então a gente tem que construir essas pontes. Só de eu ter conversado com ele, falado sobre o que é, e daí ele ficar entusiasmado de ouvir que a gente usa madeira nacional, que é tudo com um micro-organismo nacional.
Então, a gente tem que correr atrás. Então, o encontro das cervejas selvagens, ela é uma construção de ponte, de mercado. Maneiro. Ela não é, a gente não está falando só por paixão. A gente está ali falando com o objetivo claro de ocupar espaços que a gente tem que ocupar, que a gente não pode mais ficar falando só para nossa bolha. Sim. Maneiro. E aí você está falando muito dessa motivação para poder criar o encontro do mundo das cervejas selvagens brasileiras, né? E aí eu queria entender assim, como é que essa ideia foi construída, já que a motivação acho que já ficou clara nesse papo que a gente teve aqui agora. Então, a ideia foi quase uma demanda, que o pessoal que der dos encontros da Feira Naturebas pediu pra gente criar um encontro sobre cervejas selvagens, porque eles olham pra gente com um olhar de curiosidade, mas sabem do tamanho do mercado cervejeiro também, né? Porque é muita gente, né? A gente vai falar aí que vai ter cerveja, vinhos naturebas, a gente tá falando do universo aí de, sei lá, de máximo 20 produtores. Só no projeto Manipoeira, que é um projeto que foi recém-feito para fazer cervejas selvagens no Brasil, tem 53 cervejarias. Então, no primeiro projeto que a gente está fazendo colaborativo. Então, o nosso universo ele é muito grande e por mais que ele seja ainda novo e a gente esteja dando pequenos passos e tem, claro, muitas coisas a se observar, a gente tem aí vamos dizer assim, uma expectativa do mercado, da gastronomia sobre a gente também. Então, a gente tem que corresponder a eles. Então, essa entrada aí para fazer esse encontro, que foi uma demanda do pessoal da Feira Naturebas, apareceu, foi cumprida e a gente saiu do primeiro encontro com uma sensação de por que a gente não fez antes, tá ligado? Por que não fez mais? Tenho muitas perguntas, são muitas as dúvidas. Então, assim, foi algo muito legal, assim, porque no final, como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo isso, claro, com um intuito que é mercadológico e tudo mais, mas ao sair dessa primeira discussão sobre, primeiro para se dizer o que é realmente, né, cerveja selvagem, e que não é só cerveja selvagem, foi uma conversa muito rica. E a gente viu, assim, no olhar e na cara de todos os cervejeiros e outros espectadores que estavam lá, a vontade extrema de, vamos dizer assim, de querer construir mais sobre isso. E eu acredito que a gente abriu uma porta que não dá mais para fechar, né? Legal. Eu acho que, para contextualizar quem está ouvindo a gente, que está ouvindo o primeiro Encontro Selvagens, era bacana a gente falar que esse papo é uma grande introdução, o Leandro falou disso bem no comecinho, para essa temporada que vai trazer todo o conteúdo que aconteceu em junho de 2022, perto ali da Feira Naturebas, dentro, mais uma atividade da Naturebas. Então, tudo que a gente vai ver do segundo episódio em diante foram as gravações que aconteceram lá, ou seja, absolutamente rico. É como se você estivesse podendo provar o que está rolando lá sem ter estado lá e saber o que vai acontecer. Então, assim, por que foi escolhido esse momento da Naturebas para rolar esse encontro, assim? Só pra gente dar, depois desse disclaimer, essa informação, por que foi escolhido especificamente esse momento? É pela própria existência da Feira Naturebas. Acontecia aquela semana, e aquela semana foi escolhida para fazer esse primeiro encontro selvagem, juntando toda essa necessidade que a gente falou até agora, né? Que é construir pontes com a galera que tá na outra ponta de gastronomia. Porque a gente sabe que o pessoal de São Paulo e de outros restaurantes de fine dining do Brasil inteiro vão na Feira Naturebas. Então a gente teve gente que foi na Feira Naturebas e também foi no encontro das cervejas selvagens. Então a gente está olhando para o calendário da gastronomia, que é uma data importante, que é a Feira Naturebas, e trouxe o nosso objeto para a mesma semana, exatamente para poder absorver um pouco desse movimento, de encontrar essas pessoas ali. Então a gente teve o primeiro ano que foi feito bem assim, de forma muito rápida, em cima da hora, mas ainda saiu um excelente conteúdo. E a gente quer que no próximo ano a gente tenha maior participação do mundo da gastronomia. Porque a gente quer levar chefe para lá, a gente quer falar com o head sommelier desses locais para levar eles a conhecer as possibilidades de se trabalhar com esse tipo de cerveja. Então, a data foi muito através da demanda mesmo. Então, a gente está querendo realmente conversar com quem não é da nossa bolha. Perfeito.
E aí, vamos falar então, já que foi esse evento rico que aproveitou essas visitas, esses encontros, como foi a escolha dos temas e participantes para esses debates? E o que os nossos ouvintes vão poder esperar aí desses próximos programas? Puxa aí, Bia. O primeiro próximo episódio, que foi a primeira palestra, já chegou muito na ideia do que todo mundo aqui pode estar se perguntando, né? O que é uma cerveja selvagem? Assim, a cerveja é selvagem desde sempre, né, Diego? Então, tem essa questão, mas tem uma questão do olhar que a gente está fazendo para o que é cerveja selvagem agora, no século XXI, no Brasil. Como é que a gente está lidando com isso? A questão dos debates dos nomes, como o Diego falou, tem muito a ver com as pessoas que já estavam ali para o Naturebas, as cervejarias, os produtores que iam participar da feira, e algumas pessoas-chave do mercado que iam ter essa experiência aí, né, com a cerveja, com as cervejas ácidas complexas. É muito difícil sempre fazer essa curadoria, né, Diego? Tanto do assunto quanto das pessoas. E foi muito interessante que nesse primeiro papo, né, que é a discussão do que é cerveja selvagem, a gente trouxe o Alan, que é da fermentaria local. Janiru, daqui do estado de São Paulo. E ele também estava lá na Feira Naturebas. A gente, inclusive, se conheceu pessoalmente por conta da feira no ano anterior. E ele faz um trabalho excepcional com cervejas usando micro-organismos locais e fazendo produções extremamente inusitadas. E obviamente, eu estava lá como mediador e também contribuindo na discussão. Então, a gente tinha 2 produtores, né, de cerveja selvagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe a Carola, né, que é uma pesquisadora de leveduras extremófilas da USP e que está junto no projeto, inclusive, em Manipoeira. Ela é a coordenadora do projeto científico. Maneiro. E foi interessante porque a discussão, ela não era apenas filosófica. A gente estava fazendo uma discussão sob o olhar da microbiologia para entender quando é que uma levedura ela é selvagem e quando ela deixa de ser selvagem. Porque não é simplesmente a gente fazer uma cerveja com Brettanomyces que ela é uma cerveja selvagem. Então essa primeira discussão, ela demonstra como existe uma tecnicidade para se realmente determinar o que é uma cerveja selvagem e o que não é, e por que existe tanta confusão quando a gente fala que qualquer cerveja com Bretta é selvagem. Então a gente trouxe pessoas que estão discutindo isso filosoficamente, ao mesmo tempo que está trazendo a ciência para explicar o fato. Então até a gente, quando eu fiz ali a construção das mesas de discussão, foi a construção de uma ideia como um todo, né? A gente começa discutindo o que é, o que essa coisa tem de característica, né? Que seria a próxima mesa, que é se a cerveja tem terroir ou não, né? E daí foi uma discussão onde estava eu, a Bia e a Silene Saurim, que o peso dessa pessoa é enorme numa discussão, né? Já fala, velho, essa mesa não caiu, não? Pois é, assim, tipo, tu para escutar a Silene. E a Silene, como uma pessoa que trabalhou do lado das grandes corporações, na área de educação, consultoria para pequenas empresas, ela tem uma visão assim muito completa, né, do que está acontecendo. Então, para a gente foi muito enriquecedor, porque a gente saiu dessa discussão do que era, para depois falar um pouco sobre como é que é, né, quais que são as qualidades, né, Bia? E eu acho que foi uma discussão assim extremamente rica aí, né, nessa nossa discussão. Não, só um parênteses aqui. Da última vez que a gente conversou com a Silene numa gravação, botei uma coisa na cabeça que nunca mais saiu, que os rios aéreos afetam o terroir do Brasil. Acabou, agora eu fico olhando o clima, tempo, essas coisas, e falo assim, cara, vai dar merda, essa coisa vai atrapalhar sabe? Ferrou, dá uma loucura isso. A Silene explode as cabeças. Você entender para onde vai o pensamento da pessoa. A gente está falando de terroir, aí a gente fala de biomas, e aí a gente vai falar de rios flutuantes, e tem muita coisa para falar, né? Poxa vida. Com certeza. E aí vocês já falaram das primeiras 2 palestras, pelo que eu entendi aí, né? O que mais que teve de assunto, de convidado e assunto, pra gente contextualizar o pessoal? O que eles vão ouvir por aí, meus amigos? Eu acho que daí logo depois dessa segunda conversa, onde a gente fala do terroir, que ela classifica um pouco sobre a natureza do que é ser uma cerveja selvagem,
selvagem, depois que a gente primeiro classifica o que é uma cerveja selvagem, depois a gente diz como é que ela é, e na terceira a gente já começa a falar um pouco de como a gente trabalha essa cerveja selvagem, que foi a conversa sobre gastronomia, que a Bia foi a mediadora, inclusive, da mesa. E daí tem uma sequência de falar sobre sabores, combinações ali à mesa, essa coisa também da sommelieria, mas também essa discussão, mas a cerveja, ela é a gastronomia. Então, é cerveja selvagem, mas tem a ver com culinária também. E aí, como a gente disse, o papo foi com o Fabrício das Alás e o Jairo, que é sommelier. E daí coffee break, né? Porque a gente daí fez Merece. Pessoal, tudo com cerveja na mão. Então, foi um evento muito gostoso ali também, pela escolha do local, que os assuntos têm uma profundidade, mas você tá ali escutando e debatendo com a pessoa, às vezes, do lado, e tomando uma cerveja, uma tacinha, igual eu tô com a minha tacinha aqui de Praia do Meio hoje na mão. Ô, louco. Olha ela! E eu acho que tem a ver muito, a gente como mercado cervejeiro, como profissional da cerveja, quando a gente tá, aquela coisa do eu tô no bar debatendo, mas eu tô com a cerveja, que é o objeto da discussão, e aí acho que tem tudo a ver, virou um evento muito leve, né, Diego, assim, onde as pessoas podiam estar ali sentindo essa energia, essa mudança, enfim. E são discussões que vão para além da questão produtiva, né, que é mais... A gente teve discussões do que é, né? Então, são bases mais... conceituais? Tem um colega nosso que vocês vão conversar com eles no último episódio dessa, vamos dizer, série de encontros, que ele veio com uma crítica que eu achei muito legal na hora, foi meio impactante, mas ele falou assim... É maravilhoso, gente. Foi muito legal o Encontro Selvagens, mas vocês discutiram muito o sexo dos anjos. E foi, porque era necessário, e ainda é. Quando a gente se pega muito no fato de que a gente, principalmente no mercado standard, a gente não discute o que é cerveja, a gente não consegue discutir a construção da cerveja. A gente vai apenas para a execução. Então, antes da execução, a gente precisa ter essa discussão de o que a gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, é válida, né, a crítica de como a gente constrói isso que a gente está discutindo. Então, esses primeiros episódios que a gente está construindo aqui é mais sobre essa discussão do que é uma base filosófica, a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Porque a partir do ponto que a gente transforma tudo isso de padronizar, tu parte para um mercado que ele é diferente disso que a gente está falando. Cervejas selvagens não têm e não terão uma padronização. E quando a gente fala de cerveja de terroir, quando a gente fala de cervejas selvagens, elas estão muito ligadas à expressão do produtor, que é uma expressão artística e cultural. Porque existe ali uma arte no fazer, existe uma cultura na decisão dos caminhos que ele vai tomar. Até que foi a grande discussão da mesa número 2 com a Silene, que a gente entrou num debate bem acalorado sobre a influência do homem no terroir, né? Que eu defendo a ideia de que o terroir é influenciado pelo homem. Já a Silene, não. Então, essas discussões são ótimas para a gente saber até onde a gente intervém na cerveja, por exemplo, também. E por mais que isso tudo pareça muito confuso, na hora, para o produtor faz muita diferença. Eu gosto muito da camiseta, Diego. Criado solto. Sim. Bicho solto. Aqui no Rio seria bicho solto. E vem cá, você já fala isso para as tuas cervejas, né, Diego, da safra. Você acha que com essa mentalidade, com essa visão, chegando mais perto da alta gastronomia, e não só da alta gastronomia, mas da gastronomia, a gente está trazendo a cerveja mais para perto com essa mentalidade da safra e menos da ideia industrial mesmo? Sim, com certeza. É uma necessidade, porque quando a gente faz cervejas selvagens, a gente não pode ter controle de temperatura na produção. E quando tu não tem controle de temperatura, tu sempre vai ter uma sazonalidade nos resultados, que vai ser influenciado pela variação de temperatura. Então, por exemplo, ano passado a gente teve um verão muito seco aqui em Florianópolis. Esse ano tá chovendo
chovendo a pica. Tipo, tá caindo o mundo aqui em Florianópolis. Em contraste que o inverno foi bem mais frio do que do ano retrasado. Então, essas diferenças de temperaturas refletem nas cervejas. Uhum. Então, a questão da safra, ela não é uma questão de opção, ela é uma questão de imposição da natureza sobre os nossos produtos. Então, é muito necessário falar sobre safra. E, obviamente, que quando tu vai dizer, essa safra, também tem certas regras a serem seguidas. Porque não adianta fazer só porque tu rotulou naquele ano que ele é daquela safra. Então, todas essas discussões que são muito técnicas também, porque elas são das definições do que é, o que não é, elas precisam ser feitas. Mas é um caminho, sim, sem volta, e para quem faz cervejas selvagens, e até, por exemplo, se a gente olhar para a definição de Wild Ale, que saiu para o concurso do World Beer Cup desse ano, tava uma descrição perfeita, assim. As cervejas selvagens são aquelas que são feitas sem inóculo que saíram de algum laboratório, tem que ser próximas da sua cervejaria. Então, tem que esquecer essa ideia de que, usei uma Brettanomyces que eu comprei no laboratório X, agora minha cerveja é selvagem. Não, essa tua cerveja ela é uma fermentação mista. Cerveja selvagem é quando tu vai na natureza colher esses micro-organismos. Então, tipo, todo ano que tu vai colher esses micro-organismos, vai ter uma diferença de ano a ano. Então, por isso que safra hoje é algo imprescindível, assim como o terroir é algo que eu acho que ainda se fala muito pouco na cerveja, mas a gente pode levantar essa bandeira até de forma, vamos dizer assim, não inédita, mas de forma mais vanguardista aqui no Brasil e trazer essa discussão pra gente, sabe? Eu trago sempre algumas afirmações que o pessoal acha que é polêmica, porque a gente tem uma mentalidade muito provinciana de que a gente tá sempre atrás de todo mundo e não necessariamente. E essa discussão de terroir, por exemplo, é uma discussão que nos Estados Unidos é muito fraca, porque lá se preza pela repetibilidade do produto. Então a gente pode sair dessa caixa e abrir um mundo totalmente novo. E de repente esse é um dos caminhos, por exemplo, para olhar para uma escola nacional realmente, né? Não estou dizendo que a escola nacional tem que ser só de cervejas ácidas e que vá começar nas cervejas ácidas, mas parte dessa escola nacional ela vai estar aí nesse caminho. Né? Legal. Então vamos lá, só para a gente organizar o pensamento estratégico desse papo, já falamos de 3 palestras, se não me engano, que a Bia falou que parou no coffee break. Tem mais 2 ainda? Tem mais 2. Que tem tudo a ver com o que o Diego estava falando, e essa 4ª palestra foi Insumos Locais e Orgânicos, visando cervejas selvagens. No papo participou o Fabrício Almeida, da Zalaz, o Alan, da Fermentaria, e o Pintado, que é o Cristiano Lanza, que é engenheiro florestal e também cervejeiro caseiro. Vão se encontrando os assuntos, né? Sim. A gente tá falando aqui de terroir, depois então a gente tá falando de insumos. E foi divertida a conversa com eles. Foi divertida e também a escolha foi direcionada, porque para vocês que estão escutando aqui essa introdução aos Encontros Selvagens, quando eu escolhi esses nomes, o pensamento foi o seguinte: a gente estava no meio do Naturebas, que se trata de produtos orgânicos, e a gente tem que começar a tratar da sustentabilidade em cervejarias para fora da construção de cervejaria. Porque quando a gente fala em sustentabilidade em cervejas, a gente tem que economizar água e luz. E para nisso. E, na verdade, a gente tem que começar a usar insumos orgânicos, insumos locais, né? Ver a cadeia de CO2, de carbono e tudo mais. Mas essa entrada deles foi porque o Zalaz está dentro de uma fazenda orgânica. Uhum. A gente foi falar com o Alan porque a ideia dele é usar insumos locais, e ele tem tido sucesso em fazer isso. E o Cristiano Lanza, ele é um engenheiro florestal que trabalha com agrofloresta. Então é da coleta e trabalho de produção agrícola dentro de floresta, para trazer insumos, não apenas leveduras, mas trazer também frutas, uvas, adjuntos, raízes. Então tudo isso que vai além da produção, por exemplo, da cevada, ele é um cara para conversar. Então foi uma discussão muito rica, porque para começar, a gente não fala disso em cerveja, né? A gente não fala, tu mal pega uma cerveja orgânica. E a gente mal fala sobre cervejas que são com insumos totalmente produzidos no Brasil. E quando sai, o pessoal faz, não, é a nossa cerveja nacional. Uhum. Ela é toda com insumos locais. A Coisa Linda faz, com todos os insumos são de Santa Catarina, mas não fica botando isso toda hora no ar, porque deveria ser uma obviedade já.
Às vezes é bom ser redundante para não ser omisso. Assim a gente aprende na faculdade de Direito. Fica a dica. Não, é verdade. E por fim, o quinto papo foi um papo que ele já tinha uma raiz um pouco mais independente em relação aos outros, mas ele estava mais conectado, né, principalmente com o assunto da Naturebas, que é vinho, né? Então a gente fez uma conversa sobre produção de cervejas selvagens que usam uva. Então a gente trouxe o Ivan, que é do projeto Coisa Bela, ali, que a gente participa. A Ali Cereja, que trabalha muito com produtores de vinícolas e trouxe uma visão bem interessante sobre essas produções. E o Beto da Trilha. E o Beto da Trilha, que o Beto da Trilha também já fez cervejas com uvas. E também para trazer um pouco a baila a discussão do uso de barris na produção de cervejas, com uvas e barris. Então foi uma discussão bem interessante, bem enriquecedora, para principalmente mostrar, né, que a gente pode trazer a produção de cervejas selvagens, onde, vamos dizer, os micro-organismos vêm do adjunto. Então, a gente vai fazer uma cerveja com caju. Por que um micro-organismo não vem do caju? Vamos fazer a luar, né? A cerveja com abacaxi. Em vez da gente só simplesmente jogar o abacaxi na receita como, uma cerveja com abacaxi, a gente pode trazer o micro-organismo do abacaxi e fazer uma cerveja selvagem a partir dos micro-organismos do abacaxi. Legal. Então, construir uma identidade microbiológica independente do que a gente costumeiramente traz nessas cervejas, né? Porque a gente fala muito sobre cervejas com fruta serem espelho ou virou uma cerveja nacional, que foi inclusive o relato de uma das frases bem impactantes que já teve num Surra de Lúpulo, com a Kátia Zanata. A Kátia Zanata falou isso e eu dei toda a razão, porque não adianta só botar fruta e chamar de cerveja brasileira. A gente vai fazer uma Pale Ale com abacaxi. Aí vai chamar isso de brasileira? Não, porque a gente tá fazendo uma Pale Ale que tem todas as características, sei lá, de uma Pale Ale inglesa e bota abacaxi no meio. Não, virou brasileira. Não virou, porque a gente tá simplesmente fazendo uma variação com uma fruta que inclusive se compra lá na Inglaterra, que eles podem fazer. Então a gente tem que fazer algo que tenha realmente uma identidade nacional, e isso vem através da fermentação, da estruturação estilística sensorial que esses micro-organismos que não são usuais lá na Inglaterra vão fazer aqui, onde a temperatura nossa local vai fazer a personalidade dessa cerveja. Ou seja, a gente tem vários fatores que trabalham para a produção de uma identidade estritamente nacional e não uma cópia do que está sendo feito lá fora. Legal. Nossa pauta foi pra cima há muito tempo, né, gente? Vamos aqui fazer costume, fingir costume, mas a pauta foi jogada pra cima há muito tempo. Eu acho que era um negócio muito legal. A gente tenta trabalhar de uma forma educativa em todos os programas que a gente faz, e no Encontros não vai ser diferente, porque a gente quer que as pessoas se aproximem desse assunto, porque se a gente também transformar nisso aqui num super bicho de 7 cabeças, afasta, né? Assusta. Então, eu queria propor aqui, rapidamente, uma sugestão de um glossário, sabe? Do tipo assim, cheguei aqui agora, não faço ideia do que estão falando comigo. Então, por exemplo, você já falou de safra. Acho que a gente podia, brevemente, as pessoas têm noção do que é safra no vinho. Você já falou de cerveja selvagem, é diferente de... Não é porque você está usando uma breta, você tá... Então, o que é selvagem? O que é safra? Você já falou de micro-organismos. Bia também, saca alguma coisa dessa coisa da gastronomia aí que combina com a acidificação. Sei lá, vamos fazer um glossário para aproximar as pessoas da cerveja selvagem? Pediu um negócio difícil. Clima de tensão. Meus amigos! Se instaurou um clima tenso. Exato, vai ficando um clima insustentável. Mas, na verdade, é uma discussão até que a gente teve, e o Diego me deu uma baita de uma aula, não é algo que cabe rapidamente, que é entender realmente as nomenclaturas, né? Fazer essa tradução. Se a gente tá falando de fazer ponte, a gente também tá falando de traduzir. Exato. Então, vamos pegar no fácil aqui. Isso. Safra é o ano. Boa. Agora, Diego,
A safra é quando é envasado, quando começa a fermentar, é de um ano para o outro, ou você vai fazer 2021, 22. Aí você tem um outro tópico, né? Tem um tópico de como definir a safra. Até quando eu comecei a, por exemplo, botar safra nas cervejas da Coisa Linda, eu sempre fico observando os resultados, né, que a gente acaba monitorando as redes. Porque, por exemplo, a safra começa num ano e termina no outro. O exemplo da Coisa Linda. Quando começa a aumentar a temperatura e termina no outro ano. Basicamente, quando tem verão e termina no outro verão. Só que esse período de tempo de 12 meses, ele atravessa o ano. Eu começo a produzir, por exemplo, em 2022 e a minha cerveja vai terminar em 2023, né? Depois de 12 meses. E nas minhas garrafas eu colocava safra 21, 22, 23. E isso confundia muito a galera, mas isso é a tática que muitas cervejarias belgas usam na definição da sua safra, que é aquela safra que começou entre 21 e 23 na venda. Mas para eles lá é mais tranquilo fazer isso, porque a transição de ano deles já é mais diferente. Aqui no Brasil, no fim, eu acabei voltando a adotar apenas o ano de invase. Então, a safra vai ser correspondente a quando aquele produto ficou pronto. Então, por exemplo, a safra da Coisa Linda que está saindo agora, ela vai ser como 2022. Então, até mais ou menos ali, vamos dizer, eu acredito que até maio, junho, tenham lançamentos da Coisa Linda que vai ter safra 2022, porque ela ficou pronta no final do ano, mas ela está sendo vendida e lançada em 2023. Confunde um pouco, mas a questão é, quando ela foi envasada, quando ela ficou pronta? Então, ali a gente define a safra. Entendi, mas vocês não estão querendo facilitar a vida mesmo. Acho melhor a gente fazer o seguinte, a gente vai pegar esses termos, montar uma lista. Diego e Bia nos ajudam a traduzir, a gente coloca junto a esse post no nosso blog. Exato. Vai estar lá o glossário disso aqui, porque eu já comecei a ficar maluco pensando assim, mas aí os insumos também não afetam a safra? Eu estou fazendo uma cerveja agora, mas eu peguei malte de um ano atrás, o malte é de outra safra. Aí... Então, mas aí vocês estão querendo fazer mestrado, na verdade aqui era assim, safra é o quê? É o ano. Aí tipo, o que é micro-organismo? Micro-organismo é a Xuxa do negócio, não vamos abacalhar. É que a Ludmilla foi perguntar para um economista definir uma coisa em 140 caracteres. É difícil para mim. Mas tu fica no Twitter direto, cara. Mas ele manda bem no Twitter, né, Lud? Manda! Ele é um grande twitteiro, inclusive. Eu não... Vocês acham? Mas vejam só, se você quer saber mesmo o que é cerveja selvagem, que infelizmente não dá para explicar no espaço de um Twitter, escute o segundo episódio, ou seja, o próximo episódio dos Encontros Selvagens. Naquela mesa, eu, Carola e Alan, a gente discute por infindáveis 40 e poucos minutos o que é cerveja selvagem. Mas não é uma discussão tão boba, é muito legal. Escutem lá. Perfeito. O podcast Encontros Selvagens será publicado a cada 15 dias, às terças-feiras. Nossa primeira temporada será formada por esse que você ouviu e mais 6 episódios. Obrigada e até o próximo. Valeu, gente. Até o próximo Encontro Selvagem. Gente, obrigado e até o próximo. Valeu, galera! Encontros Selvagens é o programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Bia Amorim e Diego Simão, e conta com apoio nesta temporada da Oca Caburé. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, no @Surra de Lúpulo, e avalie este podcast na sua plataforma preferida. Este podcast foi editado por Play Áudios.